Você vai acompanhando as entradas. Olá, meus amigos. Muito boa noite. Estamos aqui entrando numa situação emergencial. O nosso querido Flávio Rei teve problema para conexão no YouTube ao vivo. E assim a gente vai fazer de improviso um estudo hoje, não exatamente a palestra que ele ia apresentar, porque vamos marcar para outra oportunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma prece inicial, porque já estamos no adiantar da hora. E agradecemos a Deus pela bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos a Deus pela bendita oportunidade de termos ferramentas em que podemos atender às necessidades e os anseios daqueles que desejam estudar. Como no dia de hoje, numa eventual circunstância, estamos aqui fazendo o estudo da noite para que possa chegar aos lares dos encarnados e aqueles necessitados desencarnados. Que Deus nos intua, Deus nos proteja, Deus nos permita que os bons espíritos possam estar ao nosso lado nesse momento. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, estamos começando um estudo hoje diferente do que o Flávio vai fazer. Vamos marcar outra data com ele. O Flávio, ele é um historiador, ele é um jovem doutorado em História, fez parte do comitê, o Núcleo de Estudos e Pesquisas da FEB, e vai trazer, vão marcar numa outra oportunidade, o seu estudo sobre Estevão e o cristianismo. Porque sim, Estevão contribuiu muito para o cristianismo e, quiçá, para o espiritismo. Mas nesse momento vai ser muito difícil substituí-lo, mas damos boas-vindas a todos e vamos falar sobre um trabalho que estávamos fazendo de improviso, e queremos apresentar em outra casa no dia 27, mas que serve para reflexão de todos. É um trabalho importante sobre vícios, as dependências e as consequências espirituais. É um trabalho assim bastante interessante para reflexão, dado a sua abrangência, dado a sua inferência nas nossas vidas no dia a dia. A primeira questão que iremos responder é se somos médiuns. Sim, todos nós somos médiuns em algum nível. Todos nós somos médiuns porque todos nós temos que receber as informações, as intuições dos nossos entes queridos, dos nossos entes amados, para ajudar no acerto de rumo. Mas existem os médiuns também que assumiram o compromisso perante a espiritualidade de trabalharem para espiarem, resgatarem os males que praticaram em outras vidas, os seus maus hábitos. Então, todos são médiuns, mas uns são os médiuns circunstanciais, eventuais, e outros são os médiuns com uma constância e uma habitualidade maior. Esse sim tem a sua necessidade, o seu compromisso de trabalho com o bem, o trabalho gratuito com o próximo. Lá nas questões 489 e 492 do Livro dos Espíritos, fala aqui justamente sobre os mentores, os nossos protetores, que travam uma verdadeira batalha, imaginamos nós, para ficar intuindo a cada um. Porque nós somos muito teimosos normalmente. Nós recebemos uma intuição, uma orientação e escolhemos aquela que bem entendemos. Pagamos para ver, vamos dizer assim. Com relação às influências espirituais, a gente queria falar
que lá na questão 459 tem a seguinte pergunta, e clássica, talvez a mais clássica dentre o livro dos Espíritos. Se influenciam os Espíritos em nossas vidas? E os Espíritos respondem, mas que supomos, de forma que ordinários são eles que nos dirigem. Ora, meus amigos, os Espíritos se aproximam em cada um de nós sempre por simpatia, por sintonia, por energia, por vibração. E seria desejoso que todos nós tivéssemos um equilíbrio, um saneamento mental, um saneamento comportamental, porque os banhos que nós tomamos e ficamos perfumados, tomando um banhozinho com sabão Dove, com perfumes importados, nos dá uma limpeza externa, uma limpeza que vai fazer com que nós sintamos limpos e cheirosos. Porém, nós temos que ter nossa limpeza interior. Isso é fundamental, porque os espíritos se aproximam por simpatia, por energia, por similaridade. E quais espíritos se aproximam de nós? Os bons, para nos inspirar, nos intuir, para nos chamar a atenção, e aqueles, não vamos falar maus, aqueles incompletos ou mais imperfeitos, para nos assustar, para nos atrapalhar, para ocupar o seu tempo, para chamar a atenção, e até aqueles que vão cobrar questões do passado, de um passado errante. Mas poderiam alguns perguntar, mas como Deus permite que possamos ser assediados por espíritos não benévolos, espíritos que têm más intenções conosco eventualmente? Ora, Deus respeita a nossa decisão, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, e essa é a maior prova de respeito para com cada um de nós, a maior prova de amor. Ele acredita em nós e deseja que nós façamos o melhor. E acredita que nós tenhamos a infinidade dos tempos para nos acertarmos. Adentrando agora a questão do vício, qual a definição de vício? Aí fomos pesquisar no dicionário. E a definição de vício que achamos é tornar mal, pior, corrompido o comportamento ou estragado. É corromper-se, perverter-se, depravar-se. Então o vício traz comportamentos desconexos com a nossa normalidade, com nossa habitualidade. Nós saímos do que éramos para fazer coisas que normalmente nós não faríamos. E tudo isso tem um motivo. Já para a Organização Mundial de Saúde, ela acredita e considera os vícios como doença física e psicoemocional. Essa parte eu tive que ler. Entende ainda a psicologia os vícios como um mecanismo de fuga emocional que visa obter prazer e a extinção de alguma dor, de algum incômodo. Incômodo esse ou dor essa que podem ter várias causas, várias formas e várias intensidades. Resumindo e trazendo para a linguagem popular, nós definimos vício como todo excesso que nos prejudica ou pode nos prejudicar mentalmente, organicamente, espiritualmente e diante da sociedade como um todo. Porque passamos a fazer partes de outras tribos. Antes tínhamos núcleos sociais e com o desregramento, a descaracterização comportamental, passamos a ficar inseridos por afinidades em outros grupamentos que se afinizam com os mesmos vícios. Então o vício, ele faz com que o indivíduo se afaste da sua essência, se afaste daquilo que o caracterizava. Existe uma mudança radical e substancial. E quanto mais se vicia, quanto mais a intensidade, quanto mais a gravidade, mais longe daquilo que ele era, ele ficará. Ele vai obter prazer em questões diferentes
da vida que ele fala, da vida que ele levava. E justamente essa nova tribo, esse novo modo de viver vai fazer com que se afaste substancialmente, gradativamente pela intensidade, dos familiares. Pode fazer, veja bem, não é uma afirmativa, é uma possibilidade real, o afastamento dos amigos, um afastamento da família, passa a mentir para suportar ou encobrir os vícios, passa a ficar prejudicado no desempenho dos seus trabalhos profanos necessários para a sua subsistência, e muda completamente o rumo das suas ações, o rumo dos objetivos que tinham passam a desaparecer, os sonhos que tinham desaparecem. Então, num viciado doente, e entendemos ser uma doença, essa compulsão, ela vai modificar e afastar tudo aquilo que desejávamos em um momento para uma outra vertente decadente, ruim, que pode trazer danos horrorosos. Continuando a falar de vícios, para fazer o link com as questões que por trás estão, as questões espirituais, temos que falar que todos nós somos espíritos. Uns vivenciando a experiência na matéria e outros vivenciando a experiência na espiritualidade, que é o verdadeiro mundo. Todos nós, quando encarnamos, nós recebemos uma carga energética para que nós possamos levar a termo, cumprir o planejamento reencarnatório que nós participamos. Então nós recebemos uma carga de energia, de fluido vital, o fluido da vida, o fluido da motricidade, a nossa carga, a nossa bateria. E essa bateria é dosada para chegar e cumprir aquilo que nós nos dispusemos. Porém, uma vez desencarnando, perdendo o corpo material, os espíritos desencarnados, eles não possuem mais esse fluido vital. Esse fluido vital é inerente aos vivos. Mas os desencarnados que partiram com hábitos viciantes, sejam eles quais foram, e vamos falar sobre alguns mais à frente, eles imediatamente continuarão com esses hábitos, com os mesmos vícios, sem que possam satisfazê-los por não ter mais o corpo material e os fluidos para dar esse movimento, essa carga, essa bateria. Isso quer dizer que normalmente e muito frequentemente os vícios são atributos que começam com cada um de nós, mas que podem receber um incremento de espíritos que também têm os mesmos vícios, mas não têm mais a capacidade de vivenciá-los fisicamente. Então eles se acoplam e pegam a carona em cada um de nós para aspirar a psicosfera, para utilizar os nossos fluidos de uma forma vampiresca. Quais fluidos, quais vícios? A gente estava fazendo hoje de manhã um grande exercício aqui, eu e Isabel. Quais tipos de vícios existem? Nós podemos falar do tabagismo, qualquer que seja ele, o álcool, qualquer que seja ele, as drogas lícitas, que são os medicamentos, que são drogas, as drogas ilícitas, são aquelas que entorpecem, desvirtuam, inebriam, as compulsões alimentares, aqueles que comem de uma forma desordenada, buscando saciar alguma defasagem, algum déficit ou algo que está faltando, me fugiu a palavra, com o alimento naquele momento. Isso pode gerar uma compulsão viciante, em que se vai comer por comer sem perceber. As compulsões sexuais são doenças, as compulsões materiais, adquirir por adquirir para buscar
uma felicidade, encontrar uma felicidade em objetos, sapatos, roupas, carros, televisões, para cobrir uma infelicidade interior, a um vício emocional. Podemos nos apegar a alguém e confundir não ser amor e estar apegado por estarmos energeticamente vinculados a essa pessoa. E esse apego pode chegar às beiras da doença, porque tem gente que mata pelo apego, para não deixar alguém sair da relação. Os jogos físicos ou os jogos virtuais em excesso, vícios, o vício em adrenalina, aqueles que não podem viver na normalidade, porque a normalidade traz um descompasso, um destempero, uma desmotivação, e aí precisam estar sempre procurando adrenalina e pulando disso, pulando daquilo, fazendo isso ou aquilo. A compulsão pelo trabalho, e aí eu falo do meu caso, que trabalhava 16, 17 horas por dia, e nunca era o suficiente, porque o que estava atrás era querer adquirir bens materiais. E aí a gente corre atrás dos bens materiais, não utiliza-os para vivê-los, vive para conquistá-los. E vício até a internet e redes sociais, que normalmente temos visto muito isso. Mostra um pouquinho aqui, Leon. Foge do tempo adequado. As companhias espirituais, vamos falar. Falamos que os vícios começam com destemperos emocionais, frutos de nossas ações, de nossos desejos, de nossos devaneios, e pode eventualmente ter causas concretas e devem ser tratados por profissionais. Entretanto, falamos também que os espíritos, 100% do tempo, se aproximam de nós, por simpatia. Eu tenho medo do espírito, sim, mas o espírito está do seu lado. Seja onde estiver, seja qual religião for. O que vai variar é qual religião, qual o nível energético que você tem. Logo, nós escolhemos os espíritos, o nível dos espíritos que estarão ao nosso lado, pela simpatia que falamos lá na questão 387 do Livro dos Espíritos. E com isso nós geramos uma psicosfera, os nossos pensamentos e desejos, atraindo por similaridade e simpatia esses espíritos. Notem que muitas vezes não são os espíritos que nos procuram, somos nós que os atraímos. Muitas vezes não são os espíritos que nos obsediam, somos nós que obsediamos os espíritos com aquele clamor de puxá-los. E muitas vezes eles nem conseguem se desvincular de nós. Agora, relacionado à questão dos vícios, fatalmente o nível do espírito que se associará a cada um de nós não seria um espírito bom, um espírito equilibrado, um espírito com um nível energético adequado, aceitável, e sim espíritos compatíveis com os nossos vícios e os nossos problemas. E essa aproximação, ela faz com que exista uma interseção perispiritual, ou seja, o perispírito do espírito se aproxima da gente e faz uma interface com o nosso perispírito, com o nosso campo energético. Isso faz com que nós tenhamos quase que uma simbiose gradativamente, à medida que formos ligando e entrelaçando as nossas afinidades. Isso faz jus aos tipos e níveis de obsessão. Voltando para falar que essa interseção perispiritual faz frequentemente com que nós venhamos a sentir a necessidade do espírito. E o espírito passa a sentir as nossas, por isso se dá o nome de simbiose. Simbiose, essa inter-relação. Temos 3 tipos de obsessão: obsessão simples, fascinação e subjugação. Todas as obsessões necessariamente começam com obsessão simples, mesmo as que vão se tornar as mais severas, e gradativamente elas vão pegando outros incrementos até chegar nos níveis máximos,
que nós espíritas chamamos de subjugação. Os católicos chamam de possessão. Então, frequentemente o espírito identifica a sua presa, atraído energeticamente como polaridade de ímã, ou eles são atraídos pelos próprios pensamentos e emanações dos encarnados. Então, pela lei da atração, eles vão se acoplar. E quem vai chegar são justamente, e não estamos falando de pessoas viciadas nos diversos tipos, quem vai se aproximar são justamente os espíritos que se comprazem nos mesmos deleites e que tinham os mesmos vícios quando estavam encarnados, porque ninguém muda só porque desencarnou. Então passa a existir um processo de indução mental entre os espíritos e os encarnados, de forma que a saciedade daquele vício não será mais só ao do encarnado. Ele vai cedendo aos impulsos do desencarnado ou dos desencarnados, fazendo com que essa compulsão aumente substancialmente. E isso explica o porquê que os viciados extremos bebem até cair ou se drogam sem parar. O porquê da dificuldade de ultrapassar e se recuperar dos grandes vícios. Porque aquele encarnado se torna como se fosse um hospedeiro. Ele hospeda um ou mais espíritos viciados. Então aquele desejo que starta no seu cérebro pode não ser só o seu, pode ser o desejo do espírito e do outro e do outro. Por isso que se bebe até cair, se droga até o extremo, e isso é bastante explicativo para nós espíritas, mas não é para a medicina. A medicina trata como doença, a psicologia como dependência emocional, mas essa visão, essa falta de visão dessa vertente espiritual, ela é muito importante, ela faz muita falta, porque deve-se tratar o espírito e deve-se tratar a mente, o imaterial e o material. Então, a saciedade do espírito vai refletir na mente do hospedeiro o desejo constante. E aí temos problemas. Por que temos problemas? Porque o nosso corpinho foi feito para se alimentar, se nutrir com alimentos enriquecidos e com líquido, com água, para nutrir células que vão se multiplicar, e nós só estamos vivos porque as células se multiplicam. Ora, se nós damos uma contaminação ao nosso fluxo sanguíneo, isso poderá gerar que as células passem a receber um alimento contaminado e possam não se multiplicar ou se multiplicar de uma forma distorcida, gerando ou podendo gerar doenças crônicas, cansaços, anemias e por aí vai. Eles continuarão usando esse hospedeiro enquanto puder. É um processo de indução de semi-hipnose. Agora, outra questão seriam os obsessores espíritos maus. Meus amigos, todos os espíritos desencarnados, nesse nivelamento que nós estamos, do mundo de provas e expiações, eles são espíritos errantes. Eles podem não ser necessariamente mal, eles podem não desejar o nosso mal, eles podem se aproximar pela necessidade que eles têm. Imaginem aqueles viciados extremos aqui na Terra, a síndrome de abstinência que eles têm. Imagine um espírito que desencarna, não tem o corpo para saciar e alimentar esse vício. Justamente eles, por necessidade, eles podem se associar a encarnados viciados por um sofrimento que eles têm, uma necessidade que eles ainda acham que têm. Porque eles estão vivendo ainda, apesar de estarem na espiritualidade, estão vivendo uma situação material.
Uma questão que nós aprendemos nos Alcoólicos Anônimos, nós fizemos visitas, levamos algumas pessoas, eles falam algo substancial. No AA, todos são viciados, não existe ex-viciado. Aquele que já foi viciado continuará sendo viciado para sempre. Ele deverá, para tal, se tratar e evitar, no caso do álcool, o primeiro gole. Porque o primeiro gole, a primeira droga, a primeira qualquer coisa relacionada à compulsão, vai gerar inevitavelmente uma lembrança àquele modo, àquele modelo que ele estava habituado. E ele volta a ter o mesmo vício. Então temos que evitar o primeiro gole. Outra questão importante é o ambiente que frequentamos, porque os ambientes, eles se formam, a egrégora de cada ambiente se forma pela soma maciça ou massiva daqueles que compõem o ambiente. Então tem ambiente que a gente vai e não vai se sentir bem. Ok? Saia. Outros vão se sentir bem. Fiquem. Mas esses ambientes estão carregados não só de emanações de pensamentos de vivos, como os de mortos, entre aspas. E aí adentramos ao campo vibratório e ele vai nos fazer a ser atraído ou ser repulsado. Isso é um fato normal, equilibrado, dentro das circunstâncias da vida. Mas também nos processos obsessivos, existem de fato aqueles casos dos obsessores que nos querem mal. Aqueles que nos encontram e que porventura nós fizemos males, praticamos males no passado. Que horas tem isso? São 7h38. Você tem meia hora, 25 minutos. Aqueles que praticamos males no passado, aqueles que praticamos males nessa vida. Esses são aqueles obsessores que vêm com um ímpeto, uma voracidade maior, porque eles desejam a reparação do mal que nós praticamos. E pode ser nessa vida? Pode, porque as obsessões não acontecem só de espíritos para encarnados. Elas podem ser de encarnado para encarnado também, pelos desejos. Os desejos de um desencarnado e os desejos de um encarnado são desejos oriundos do pensamento, da vibração. Então, cuidado com o que desejamos, cuidado com o que queremos. Usemos nossos pensamentos, nossas vibrações para o bem-querer, para ajudar na saúde do próximo e não para desejar o mal de alguém. E esses que nos querem mal, espíritos que se acoplam desejosos de vingança, que começa sim na obsessão simples e vai se agravando, eles têm um estímulo, eles têm um objetivo. E esse objetivo não é só nos usar para receber fluidos. Esses querem nos usar para que nós paguemos aquilo que nós fizemos. E é muito comum nós encontrarmos processos obsessivos em que o espírito não quer que a gente desencarne. Ele quer que a gente sofra tintim por tintim aquilo que nós fizemos antes de desencarnar. Poderíamos chamar com mais propriedades espíritos não de maus, mas espíritos ignorantes. Seriam mais apropriados. E o processo obsessivo ele vai se agravar gradativamente, como falamos, e muitas vezes rapidamente, passando por processo de subjugação, que é o último nível, e passando pela fascinação, obviamente. Intercessões. Perguntamos no início como é que Deus permite? Falamos pelo livre-arbítrio, Deus nos respeita. Mas ainda assim tem uma segunda camada protetiva, que são os espíritos protetores. Aqueles que nos são simpáticos, aqueles que já foram amigos de outras vidas, aqueles que são simpáticos por se identificarem pelos nossos esforços de nos melhorarmos, espíritos que já foram familiares em outras encarnações. Então, essa união, essa pleiade, esse grupamento de espíritos tentam nos proteger, ajudando quem? O nosso mentor espiritual. Quando nós
fazemos escolhas erradas pelo nosso livre-arbítrio, o nosso mentor espiritual nos intui que esse não é o melhor caminho, mas ele, por nos respeitar, ele respeita e se afasta. E esses espíritos protetores, em dado momento, eles vão se unir ao nosso mentor espiritual para tentar voltar a fazer com que nós tenhamos rompantes de lucidez. Seja através de intuição, seja através de pressentimentos, ou através de triangulação. Que triangulação é essa? Se os espíritos não conseguem fazer chegar à nossa mente aquilo que seria bom para a gente, eles podem influenciar um terceiro, um amigo nosso ou um parente, para que ele seja intuído a nos procurar para verificar se está tudo bem, para nos dar os conselhos e orientações. Essa triangulação é comum, é um artifício bastante comum. É mais uma tentativa, uma segunda camada protetiva para nos proteger, para que nós voltemos à realidade e não continuemos a afundar ou aumentar os processos obsessivos. Eles tentam interceder, nos influenciar, nos ajudar com conselhos, com preces. Passando para os vícios extremados, e aí temos que falar basicamente, ou na maior parte das vezes, todos os excessos são ruins, mas o álcool, as drogas alucinógenas, as drogas ilegais e as drogas legais, fumo, álcool, drogas, são os que mais arrebentam. Eles estão aí e eles degradam muito rapidamente. Gostaríamos de fazer uma parte em relação a drogas lícitas e drogas ilícitas. As drogas lícitas são os medicamentos que foram concebidos para nos trazer saúde, mas esses mesmos medicamentos em excesso, eles nos fazem mal. Na maioria das vezes eles podem, gerar consequências e nos fazer mal. Essas são as drogas lícitas. E as drogas ilícitas são aquelas entorpecentes, alucinógenas e por aí vai. Podem perguntar, mas a maconha hoje é uma droga ilícita no nosso país. Mas a medicina está avançando e está chegando à conclusão que a utilização da maconha em doses medicinais controladas, ela pode ser salutar para determinadas doenças. Ok. Enquanto a maconha for droga ilícita, o que vai prevalecer é a intenção e a boa utilização para aqueles casos específicos. Quando ela for aceita pela ANS, no nosso país, ela vai passar a integrar o rol das drogas lícitas. Porém, a má utilização vai gerar dependências e os mesmos intercorrências ou problemas. Os vícios extremos são a verdadeira roleta russa, ou podem assim chamar, que podem, no final, levar até ao sugestionamento do autoflagelo do suicídio. Sim, esse é o final do poço. A obsessão extrema, que é a subjugação, existe um controle mais absoluto da nossa fala, daquilo que nós pensamos, de como agimos e do que fazemos. Ficamos quase como que um robô, ou podemos ficar quase como que um robô, controlados por um joystick pelos espíritos. Esse é... Oi? Um fantoche. Esse é um processo extremado da obsessão. Que os vícios, quaisquer que sejam eles, podem levar a uma destruição celular ou destruição comportamental, com atos que, inclusive, passarão a não ser nossos, mas que nós teremos toda a responsabilidade por eles. Era viciado, passei pelo nível extremo do vício e passei a ser subjugado, que é o extremo da obsessão. Me suicidei, ou matei alguém, ou todos os crimes que eu praticar, terei eu responsabilidade perante as leis divinas. E
podem questionar, mas nesse momento ele não estava à luz de suas faculdades normais. Sim, e responderemos, nesse momento ele não está mais, mas ele passou por tantos outros momentos antes em que ele poderia ter tido mais força de vontade e invertido essa polaridade, que ele não chegaria aos níveis que ele está chegando, quase que desistindo da vida. Existem casos também desses espíritos que querem levar ao final da vida, e para isso eles praticam todos os atos, inclusive sugestionar transgressões como em acidentes automobilísticos e tantos outros casos de transgressões dos cuidados, dos zelos normais. Esses espíritos estão por trás querendo nos destruir. Eles querem, no final das contas, quando morrermos no pleno exercício da nossa faculdade de forças, eles querem utilizar o máximo do fluido vital que eles não têm. E ainda assim, se possível, quando desencarnar e eles não tiverem o merecimento de terem a proteção adequada, continuar vampirizando como se fossem serviçais dele. Então esses vícios são extremamente importantes de nós refletirmos, cada um de nós, para que possamos reverter. Eu adoro uma churrascaria, adoro Coca-Cola. Tenho que começar a pensar em como que eu vou diminuir isso. Porque o desejo pode não ser só o meu. O excesso de qualquer um deles pode fazer uma deterioração, um desgaste celular, encurtando a nossa existência, que também é um suicídio, em algum grau. Vamos lá. Uma outra questão importante que vamos falar. Temos mais tempo, mas já estamos caminhando aqui para um desenrolar, já que estamos falando numa contingência. E nas casas de amor e de caridade? Qual a responsabilidade dos trabalhadores, sendo médiums ou não sendo médium? Temos que entender, porque sim, somos humanos e podemos ser dependentes de alguma, ou ter alguma compulsão em excesso a alguma coisa, e temos que nos reavaliar. E por que temos que nos reavaliar? Não só por tudo que falamos antes, mas também por tudo que falaremos agora. Toda casa de amor, independente de qualquer religião, existe uma coisa chamada egrégora. Essa egrégora tem que estar sempre altiva, com um padrão vibratório amoroso, com uma força de energia substancial. E essa força, essa energia, essa egrégora, é a soma daqueles que trabalham lá, encarnados e desencarnados. Então, todos nós que lá estamos encarnados, os trabalhadores, médiuns ou não, somos elos de corrente que vão fortalecer o ambiente todo numa proteção e autoproteção para os próprios médiuns, para a saúde dos próprios médiuns e para a consecução, execução dos trabalhos espirituais que foram cuidadosamente, meticulosamente planejados pela espiritualidade numa logística que mal temos conhecimento. Em que quer fazer essa logística? Levar o trabalho de socorro aos encarnados que procuram desesperados e aos encarnados que procuram e aos desencarnados que não só que procuram, como acompanham aqueles que estão indo, como aqueles que são resgatados, são trazidos para o trabalho. Então essa egrégora é fundamental. Então todos os trabalhadores, médiuns ou não médiuns, devem zelar por esse equilíbrio. E para isso devem observar a sua condição de vida, os seus hábitos, os seus hábitos rotineiros dentro da consciência daquilo que eles se dispuseram e as regras antes das reuniões, que uns chamam das regras de alimentação, de bebida, de ingestão, de questões limpas como não comer carne, não fazer sexo,
ingestão de comidas leves, não beber, não fumar, não se drogar e por aí vai. E outras casas chamam de preceitos. Deve observar. E temos que ter consciência que somos elos nessa corrente. Se não estivermos bem, médiums ou não, fragilizaremos os elos dessa corrente. E esses elos vão fazer com que a força da casa, a proteção da casa e o planejamento cuidadosamente realizado pela espiritualidade possam não ser atingidos. Ora, qual a responsabilidade de um irmão desse? Quantos espíritos encarnados deixarão de ser atendidos caso um de nós venha a fraquejar? Então é de responsabilidade o saneamento, mas em dadas circunstâncias da vida, se nós não estivermos bem, é de nossa responsabilidade integral falar com os responsáveis por cada trabalho na casa, para que possa continuar frequentando a casa, mas desviado para outras atividades mais leves. Mas é fundamental o tratamento, porque a espiritualidade precisa dele, ele deve voltar e serão dadas oportunidades. Óbvio que se ele não conseguir ao longo do tempo se tratar e voltar a ser um elo rígido, ele deverá ser substituído. Essa é a lei da vida. Se um funcionário está no trabalho, se dão várias oportunidades e ele não se enquadra na filosofia do trabalho ou não aprende, ele é demitido. E no caso das casas de amor, eles não estão demitindo, eles estão mudando as atividades, e assim deveriam fazê-lo pelo menos, até que ele possa se fortalecer e voltar. Mas também é verdade que nem todo doente reconhece que está doente. Então muitos podem ser afastados, alguns afastados, e achar que é uma injustiça por eles se acharem bem. E isso é um perigo e um risco que se corre. Mas devemos ser sinceros com os nossos comprometimentos espirituais e avançar além das nossas miopias e das nossas mentiras conscienciais. Falamos dos vícios maiores. Estamos aqui vendo como não ultrapassar, falar demais. Dentro dos nossos compromissos espirituais, numa casa de amor, seja ela qualquer religião, nós nos comprometemos com regras e diretrizes da nossa consciência. Em função disso, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de tormento que possa influenciar no trabalho, não coaduna, não casa com o trabalho no bem. E, quiçá, muito menos com os trabalhos de prática mediúnica. Misericórdia, irmão, não dá. Porque, além de fragilizar o elo, além de botar os irmãos que estão lá para trabalharem e se doarem em perigo, vai gerar uma sobrecarga, vai influenciar na egrégora da casa e vai influenciar na logística espiritual, fazendo com que menos irmãos possam ser atendidos ou socorridos, e até na qualidade, porque a espiritualidade visa a qualidade no atendimento. Então, os vícios, sim, eles devem ser tratados como doença e tratados rigorosamente. Nas casas espíritas, e estamos falando agora dos participantes, também devem ser tratados como doentes, com tratamentos e terapias que vão do lado espiritual e do lado médico. Isso é fundamental. Uma questão que surge, e não gostaríamos de falar nenhuma religião ou nenhuma prática, mas aquela religião, porque já perguntaram para a gente, usa a prática de tomar um chá alucinógeno para o exercício das atividades ou práticas das atividades mediúnicas. Não vamos aqui julgar nenhuma casa ou nenhuma religião. Vamos falar exclusivamente o que fala a doutrina espírita, ou fala os espíritos, dentro da doutrina espírita, dentro da lógica e dentro do rigor que eles nos trazem. Muito bem. Um médium,
um médium de trabalho, um médium de habitualidade, um médium que tem sistematicamente aqueles sintomas, é um médium comprometido com o trabalho. Esse médium deverá buscar o estudo para se aperfeiçoar e o aprimoramento na prática mediúnica, para que ele, médium, como ferramenta, possa ser um bom instrumento para o tratamento e ajuda espiritual de quantos puder ajudar. Se esse médium não estiver dentro da normalidade, dentro do equilíbrio emocional, do equilíbrio psicológico, dentro do equilíbrio astral, qual seria o nível de espíritos que lhe daria passividade? Será que um médium que se entorpeceu de alguma forma, moderada que seja, será que ele está em condições de dar passividade a um espírito excelso, a um espírito superior, a um espírito com clareza? Ou será que ele pode também trazer espíritos que estão necessitados, que estão com a síndrome de abstinência na espiritualidade e podem se aproximar pela falta que sentem do entorpecimento? É uma possibilidade, não é uma afirmação. Então, um médium jamais deverá usar subterfúgios para o exercício da mediunidade. O maior subterfúgio que tem no médium são as qualidades morais e o estudo constante e os atos de vida. Isso que vai fazer com que ele possa ser elegível a ser um belo instrumento, um bom instrumento, para dar vazão à espiritualidade como ferramenta ou boa ferramenta. Será, meus amigos, que um espírito superior utilizaria de uma ferramenta empenada, enferrujada, para a execução de um trabalho que pode estar comprometido pela fragilização da egrégora da casa? Então, assim, não falaremos de nenhuma religião e de nenhuma prática. O Espiritismo e os espíritos condenam sumariamente qualquer tipo de subterfúgio no exercício da mediunidade ou da casa de bem, no afã de ajudar quem quer que seja, porque além do subterfúgio, da alta moral, da índole, das boas práticas de conduta ao próximo, da caridade e por aí vai. E encerramos esse estudo. Gostaríamos de pedir desculpas por não ter podido executar ou viabilizar a logística do nosso querido Flávio, mas já falamos com ele para se tranquilizar. O estudo está pronto, ele vai trazer numa outra data, muito em breve, provavelmente agora em março, eu vou conversar com ele. Perdoem a fraqueza, o nível do estudo, fizemos o que estava ao alcance e esperamos que, sinceramente, ele tenha sido uma boa oportunidade de reflexão para todos que vieram, e agradecemos imensamente. Não temos a noção de pessoas, agradecemos imensamente pela paciência e vamos olhar os nossos vícios para que eles não tornem compulsões extremadas. Vamos corrigi-los antes que eles possam ser revertidos em perigos maiores. Assim como vamos observar e olhar com um critério mais amoroso aqueles que passam por essas dificuldades, porque sabemos que uma vez entrando é extremamente difícil, porque já falamos, além do vício orgânico de um, que é o encarnado, se associam os vícios de tantos outros que podem usar até cair. Então a gente tem que ter muita condescendência, muito equilíbrio, e rogamos que todos tenham isso em mente. Vamos agradecer a Deus
pela oportunidade, pelas bênçãos, pela possibilidade de acertarmos e um atraso que tivemos e encerrarmos no horário dentro dos compromissos firmados com a espiritualidade. Agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores, aos benfeitores espirituais. Obrigado por nos iluminar, por nos dar tranquilidade, por nos dar forças. Rogamos, Pai, que todos tenham recebido tudo o que precisavam. Rogamos que as mensagens trazidas por trás do estudo cheguem àqueles que necessitem como um alerta, como uma visão do que precisam fazer para regressarem, retornarem aos seus sonhos, às suas condutas de vida e recomeçarem. Proteja o resto da semana, iluminando os nossos passos. Obrigado por tudo. Somos pequenos e devedores, mas também somos muito gratos. Muita gratidão, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, obrigado a todos. Obrigado pela paciência. Não foi pegadinha. O nosso amigo, o nosso querido Flávio lutou até às 7h15, né? 7h10, 7h15 para entrar. Não conseguiu entrar pelo laptop, notebook, não conseguiu entrar pelo celular, mas ele voltará. Não sintam-se enganados, pelo amor de Deus. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, forte abraço e boa noite.